mas principalmente a economia, com um olhar preocupado e analítico e crítico também do professor José Menezes, ele que é professor doutor da UFAL, trabalha no campi lá de Santana do Ipanema e coordena aqui em Alagoas o núcleo alagoano da Auditoria Cidadã. Você lembra, né? Ele é amigo da professora Maria Lúcia Fatorelli, uma vez por ano ela circula aqui por Alagoas, traz muitas informações a respeito de dívida, custos, e o professor também segue a mesma linha, pesquisa e acompanha há muito tempo. Ele está acompanhando agora, como todo o Brasil e o mundo, né, também, principalmente depois da participação do presidente Bolsonaro em Davos, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, como será a discussão envolvendo a reforma da Previdência. O professor tem um conjunto de arquivos aqui do jornal Valor Econômico, onde tem a informação de que o governo avalia criar um fundo para financiar a transição de regime, do regime de previdência, que é a grande discussão que toma conta do Brasil, principalmente agora, no mês de fevereiro, quando será apresentado a proposta básica aí do governo para a reforma da Previdência. Mas, professor Menezes, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Supermanhã. De primeira, já com essa proposta aí da criação de um fundo para financiar a transição do regime de previdência, o senhor já ficou preocupado, já não agrada? O que é que está acontecendo? Muito bom dia. Bom, eu diria que nós vivemos um momento bastante delicado da história brasileira e eu pego como referência na minha família. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp quando o meu tio disse que não tinha ocorrido nem o Holocausto, nem a ditadura e nem a escravidão. Então, nós vivemos um momento em que se tenta fugir do mundo real. E o que nós estamos tentando exatamente retornar ao mundo real. E essa discussão ela é muito importante porque ela é muito complexa, mas ela é decisiva, porque ela vai influenciar a vida de todo mundo. O que está colocado aí é uma coisa das mais sórdidas, das mais terríveis possíveis. Porque, olha só, nós temos o sistema de repartição simples. Ele faz parte da chamada Seguridade Social, que foi criada na Constituição de 88. Como é que funciona isso? Uma geração financia a outra. Então, não há necessidade de constituir nenhum fundo. O que ele está propondo aqui é justamente o quê? Ele está querendo propor a criação de um regime como é que ele chamou? De capitalização. Olha, para quem não sabe o que é isso um modelo que foi introduzido no Chile durante a ditadura Pinochet. Esse modelo é extremamente perverso porque, primeiro, nele, hoje, como é que funciona? Hoje eu contribuo com 11% e o patrão contribui com 22%. E a Seguridade Social é financiada não só pela minha contribuição, não só pela contribuição do patrão, ela também é financiada por outras formas de contribuição. Então, a Seguridade Social compreende saúde, previdência e assistência. O que está colocado aqui é o seguinte, é que, na proposta dele, desaparece o regime de repartição simples, ou, no caso, o que corresponde ao teto da Previdência, que é público, e praticamente tudo passa a ser sistema de capitalização. O que significa isso? Significa que o patrão não vai dar mais 22, as empresas não vão mais pagar as contribuições, então significa que, em primeiro lugar, vai ficar apenas a contribuição dele. Só que essa contribuição dele vai ser depositada num banco e esse banco vai aplicar no mercado. Se houver valorização das ações, se houver ganho com venda de títulos, ele tem alguma coisa para frente. Mas se não, ele não vai ter nada. Então, a primeira coisa que a população tem que entender é que está aqui a desresponsabilização completa em que o sistema de seguridade social acaba. E aí tem uma coisa muito séria. Porque quando eu contribuo para a Seguridade Social, eu estou contribuindo também para que o governo possa pagar o BPC, que na minha família, em Mato Grosso, são 7 pessoas que recebem. Ontem faleceu um primo meu que recebia, lá são 8 pessoas. Então, o benefício de prestação continuada. Então, o que está colocado aqui é algo muito mais sério, porque se você deixa de ter a Previdência Pública, se você deixa de ter a Seguridade Social, a pergunta é, quem é que vai financiar a assistência social? Quem é que vai financiar a Previdência? Quem é que vai financiar a saúde? O que está colocado aqui é justamente o quê? O argumento deles é bem esse, olha só. Então, para eles, a Previdência teria um déficit, e para cobrir esse déficit, para garantir o pagamento dos aposentados, ele propõe justamente a privatização. Primeira coisa, isso é uma mentira. A CPI da Previdência provou que não há déficit, mas vamos lá então. O que está por trás, efetivamente, dessa coisa? Vamos lá. O que ele está falando é o seguinte, para fazer a transição do regime de repartição simples para o sistema de capitalização, porque, como eu falei, não vai ter mais a contribuição para a Previdência Pública. Então, nesse vácuo em que alguns vão ter direito a
receber a aposentadoria do que ele já pagou, mas quando os novos não vão mais pagar, então o que eles estão dizendo? Temos que criar um fundo. Mas de onde é que vem esse fundo? O fundo vem da privatização das empresas estatais. E são empresas estatais, todas elas altamente rentáveis, e não é só isso. Empresas estatais que têm função social muito séria. Por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, a Caixa Econômica, por exemplo, a Petrobras. O que eles estão propondo aí é o seguinte, olha, vamos então privatizar as empresas estatais, com esse dinheiro nós vamos financiar a privatização da Previdência. Em síntese, o que eles estão fazendo é isso. Então, agora, professor, quando a gente tem um regime hoje, que é o regime que está em atividade, eu sei muito bem como é que eu faço para tentar chegar ao teto, eu sei muito bem como é que eu faço para querer complementar isso, caso eu queira acrescentar uma contribuição privada, mas no novo modelo, que é totalmente privado, como é que vai ficar essa diferença? O que é teto, o que seria mínimo? Bom, a primeira coisa, ainda não está muito claro. Sabe-se que a referência é o modelo chileno. Como é que se deu o modelo chileno? Logo após o golpe militar de Pinochet, nos anos 80, 82, 83, eles criaram isso. Então, como é que funciona lá? Você pega esse dinheiro, somente a sua contribuição, essa contribuição vai ser aplicada no fundo e você passa a ter uma poupança individual. Se, por um acaso, as suas aplicações em título da dívida pública derem algum ganho, você vai ter o que ganhar na frente. Mas se aconteceu o que aconteceu com a Argentina, que também tinha um modelo igual, na Argentina o que aconteceu? Lá tinha uma previdência privada e, em 2001, eles pegaram todo o dinheiro desse fundo, que era para garantir a previdência, a aposentadoria no futuro, e aplicaram em título da dívida argentina. Só que houve uma moratória na Argentina. E quando houve a moratória na Argentina, eles perderam 75% do valor em face. Então, eles tiveram uma perda muito grande. Em 2008, eles fugiram dos investimentos em previdência, aliás, em ações, aliás, em títulos públicos. Aí eles foram aplicar em ações. Mas aí veio a crise de 2008. Então, você pegar esse dinheiro e colocar na mão dos bancos para possibilitar ou não o futuro, significa que você está colocando a sua velhice na mão dos mercados financeiros. É você colocar na mão dos rentistas, né, desse capital, que é o capital privado, que vive da expectativa de lucro. Se acontecer, é como o senhor falou, vai ter o dinheiro. Se não acontecer, o banco continua existindo, mas o que some é o dinheiro que estava depositado. Exatamente. E o que está acontecendo com o caso chileno? O caso chileno é bem claro. Muitos suicídios no Chile agora. Muitos suicídios de idosos se matando. Os que estão ganhando mais, estão ganhando em torno de R$400, e a maioria esmagadora estão inteiramente abandonados. E olha só, o que está se discutindo no Chile hoje é justamente o contrário. Hoje, pressões com mais de 100 mil pessoas nas ruas é para que saia do regime de capitalização. Então, nós estamos vivendo o passado. Nós não aprendemos, esse governo atual, ele não tem a menor ideia do que significa uma experiência já fracassada. Está sendo proposto aqui, mas por quê? Quem é ele? Quem é o Guedes? O Guedes é representante exatamente disso. O Guedes é o representante dos banqueiros. E aí tem uma coisa muito curiosa. As ações na Bolsa estão subindo bastante. E aí uma pessoa que trabalha lá no condomínio vem dizer assim, não, mas esse governo está muito bom. Olha, as ações subiram tanto. Olha a ilusão. Olha só a ilusão. As ações subiram tanto porque a maior parte das empresas na Bolsa de Valores estão ligadas a bancos. E elas estão de olho justamente o quê? Na privatização da Previdência, porque são quase 500 bilhões que deixaria de movimentar por dentro do Estado para assegurar a aposentadoria efetiva e verdadeira. Eles passam agora a disputar isso. Então, os bancos são os bancos que estão por trás de tudo isso. E eles dominam. Se você for ver, ontem eu estava vendo os principais jornais da TV, todos eles estão dizendo a mesma coisa. Que há um déficit na Previdência e para acabar com o déficit só reformando, e se reformar vai melhorar o nível de emprego. Ou seja, eles estão criando uma fantasia, e essa fantasia toda é para quê? Porque os bancos vão ganhar ainda mais dinheiro. Os bancos vão ganhar, por quê? Com essa reforma, ela vai acabar com o investimento da Seguridade Social, que vai destruir o SUS, que vai destruir a educação pública. Nós temos 3 categorias, né, de trabalhadores aí no Brasil, né? Talvez até mais, mas vamos tentar separar assim. Os que ganham acima de entre 10 e de 20 a mais salários mínimos, os que ganham de 10 a 20 e a grande maioria da população que só não ganha nenhum, mas quando passa de talvez 2 ou 3 salários. Nessa proposta do governo,
que é a capitalização, quem ganha de 20 a mais vai ter condições de recolher mais, né, na lógica privada. Os que estão no intermediário e os finais, principalmente os trabalhadores mais pobres, aqueles que não saem do salário mínimo, vai estar dependendo na regra que está sendo possivelmente pode ser apresentada, criando uma poupança fundamentada nesse critério. Com pouco volume de dinheiro, então. Sim, então, olha só. Prevista para quantos anos também? Outra dúvida, né? Na verdade, a gente não tem ainda, o projeto ainda não está claro, mas vamos só pegar agora como é que já funciona hoje. Hoje nós temos a situação que é a seguinte, nós temos o regime geral, o regime próprio e temos aí o regime de previdência privada. Vamos lá. Todos aqueles servidores públicos que ganham acima do teto, ou todo trabalhador que ganha acima do teto, ele vai recorrer a uma previdência privada, no caso, um fundo de pensão, que é a previdência fechada. Só pode participar dele quem for membro daquele, por exemplo, o cara que é do Banco do Brasil, o cara que é servidor público vai participar ou seja, isso é uma coisa. Mas o que ele está querendo propor agora é algo ainda mais perverso do que isso. Porque é o quê? Você não vai fazer parte de um fundo mais agora. Você vai fazer parte de uma poupança individual que você vai pegar esse seu dinheiro, vai passar para alguém o valor. O valor que vai contribuir para a sua previdência no futuro é apenas o seu, e não é mais o do patrão. Então, isso é muito grave, porque olha só, se hoje eu pago 11% e o meu patrão paga 22%, e, de repente, o patrão deixa de pagar 22%, significa, só isso, por sua vez, já vai significar uma perda gigantesca. Mas o que significa isso? Significa que o patrão está totalmente desonerado de qualquer responsabilidade. E o conceito de Seguridade Social, surgido em 1988, ele tinha como pressuposto o quê? Primeiro, a sua contribuição, a contribuição do patrão, e também as contribuições vindas das formas de lucro, das loterias, tudo isso desaparece. Mas por que isso? Porque agora você vai ter a possibilidade de... Quem é que vai ganhar com isso? É justamente o banco. Você vai pegar esse dinheiro e esse dinheiro vai entrar no banco e o banco vai aplicar. Traduzindo, vai ficar um Estado leve, mínimo, como eles estão defendendo, como está sendo apresentado pela proposta econômica liberal do Paulo Guedes, mas com um peso nas costas do trabalhador. Do trabalhador. Porque, olha só, o que nós estamos vendo agora? Houve um aumento, eu vi ontem a matéria dizendo que houve um aumento do número de empregados, agora nesse ano que passou. Só que tem uma coisa, são empregados na nova legislação trabalhista, o chamado trabalho intermitente. Intermitente. Então, olha só, esses trabalhadores, primeiro, a contribuição da Previdência vai diminuir cada vez mais à medida em que essas formas precarizadas se dê. E no futuro governo, da proposta que estava colocada, de trocar a carteira de trabalho azul pela verde e amarela, onde a verde e amarela seria aquela em que você optaria entre emprego e direito, isto deixa bem claro que está casado com essa proposta de reforma. Porque aí o que significa? Você não vai ter mais nenhum direito. Então, o que aconteceu nesses últimos 2 anos? Demitir um monte de gente pela carteira de trabalho azul, que ainda tinha algum direito, e já estão antecipando com esse tipo de contrato, que é o quê? Você vai aumentar cada vez mais a jornada de trabalho, você vai ganhar cada vez menos, o Estado vai oferecer cada vez menos serviço, e, ao mesmo tempo de tudo isso, você tende a ter um desgaste cada vez maior, você tende a ter um adoecimento cada vez maior, só que esse adoecimento gera o que do outro lado? Gera a necessidade de serviço público, só que você vai acabar com o serviço público. O trabalhador hoje, pelo regime atual, né, tendo todo um critério de contribuição, quando ele tem um processo de adoecimento, exatamente na ideia do que é o modelo de seguridade, em qualquer emergência, isso é coberto em relação a ele. Com o novo modelo, que é totalmente privado, a gente ainda não conhece o texto final, que vai ser encaminhado para a Câmara, mas dificilmente essa ideia de seguridade ela também desapareça. É porque quem não trabalha, não produz, não vai arrecadar. É porque, na verdade, nós estamos voltando a uma relação de trabalho, talvez do século XIX. Seu conceito de seguridade social surgiu embrionariamente na Alemanha, em 1870, ainda na era de Bismarck, se firmou inicialmente nos anos 30 e se configurou a partir dos anos 45, 70 na Europa e no Brasil a partir de 88, o que nós estamos vendo aqui é simplesmente a liquidação de qualquer tipo de de assistência à população. Então, como eu estava dizendo, isso é muito preocupante porque você ganhando cada vez mais, trabalhando cada vez mais, tendo cada vez menos assistência, isso vai levar a um grau de adoecimento que vai, inclusive, a minha avaliação é que vai diminuir a expectativa de vida.
A expectativa de vida pode e vai reduzir cada vez mais. Mas aí que está. A questão toda é o seguinte, se não há déficit da Previdência, não há. Por que é que se insiste tanto nisto? Aí é que está a revelação. Por quê? Hoje, olha só como que é essa armadilha. Para constituir o fundo, para fazer a transição, você privatiza. Mas quem é que está comprando as empresas estatais? Eu tive a curiosidade de analisar a Energisa. Eu fui lá e procurei saber quem era dono da Energisa. Aí eu descobri que era uma empresa chamada GEPAR. Aí eu fui procurar saber o controle acionário da GEPAR. Simplesmente era o Banco Itaú. Os bancos os que mais ganham dinheiro nesse país são os bancos. E eles estão montando empresas que agora passam a ter ações na Bolsa, preparando para comprar o patrimônio estatal. Então, quem é que está de olho no Banco do Brasil? Quem está de olho na Caixa Econômica? Quem está de olho nas empresas estatais? São os bancos. Mas são os bancos que estão a margem... Nos últimos anos, olha só, ano passado, ano retrasado, 32% a taxa de lucro dos bancos, taxa de ganho dos bancos. E a economia paralisada. Ano passado, a mesma coisa. Ou seja, nós temos aqui um processo no qual a prioridade do governo é o quê? Pagar a dívida pública. Eu tenho aqui... Tem uma participação do ouvinte breve, professor, porque eu acho que a gente já forneceu muitas informações, começam a surgir algumas dúvidas e opiniões também, e a gente está com o Paulo Jorge, ele está no bairro do Poço, vai interagir agora com o professor José Menezes, ele que é professor doutor do curso da UFAL, formado em Economia, e coordenador também no núcleo alagoano da Auditoria Cidadã. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, professor. Eu estou ouvindo atentamente as suas explanações. Quero dizer que eu milito na área e isso mexe muito com a cabeça, inclusive das pessoas que militam na área, porque existem correntes que afirmam que há superávit e correntes que, como é que se diz, acham e provam que é deficitária. E a gente já sabe, quem milita na área, qual é o problema. O problema é que há uma mistura levando para o INSS coisas que não pertencem a ele. E quando se leva essas coisas que não é da alçada do INSS, obviamente, há um déficit. Agora, eu faço uma pergunta ao senhor. Do jeito em que nós estamos caminhando para a longevidade, com um desemprego galopante. E Previdência tem que obedecer a uma equação. Como é que fecha essa equação se daqui a algum tempo eu não vou ter investidores para fazer com que o meu futuro seja garantido? Então, desde o início do governo do PT, que o Lula, por ser um político popular, que tinha apoio da população, no primeiro discurso do Lula, o Lula falou que tinha que haver uma reforma da Previdência. E tanto o senhor, que é um doutor, e eu não sou, mas sou um estudioso, eu posso lhe garantir que nós estamos precisando urgentemente de providências. Agora, é preciso que alguém do nível do senhor, ou mais ou menos com a sua visão futurística, encontre meios de solucionar o problema, porque do jeito que estava, está se agravando mais ainda. Então, como nós estamos em um sistema que nós estamos buscando melhoria para o país da gente, olha, o Marco tem uma coisa, eu não vou tomar muito tempo não, mas o Marco tem uma coisa fantástica. Ele disse para ir no programa dele, se o prefeito e o governador segurassem as mãos para o benefício do Estado da gente, não dava para ninguém, porque nós moramos em um paraíso. Mas agora acontece com essas briguinhas desnecessárias e se esquecem do principal, que é o bem-estar do senhor enquanto pessoa, meu enquanto pessoa, dos nossos filhos e dos nossos avós. Então, professor, isso é uma discussão. É ótimo que o Marco, esse programa do Marcos, faz isso com a gente, traz pessoas do nível do senhor. Agora, eu quero só concluir lhe fazendo essa pergunta. É ou não é necessário mudar o jeito que está? Bom,
Obrigado, Paulo. Muito obrigado e um dia de paz para o senhor Marcos. Para todos Você nós. está deixando a gente mais pobre, diminuindo esse programa seu pela metade, viu? Pois é, até 10, mas vamos aproveitar. Um abração. Tome tento, viu? Até mais, tchau. Um abraço, tchau. Professor, Bom, em primeiro lugar, é bom que se diga que a reforma da Previdência feita em 2003 pelo PT, ela introduziu para o setor público o fundo de pensão. Isso já estava constituído anteriormente. Bom, mas o que acontece efetivamente? O que acontece é que parte dos desgastes que o PT teve depois daí derivou exatamente da aprovação dessa reforma. E aí tem um equívoco muito grande, não só do PT, ou no governo que estava, de acreditar... Qual era a ideia que se tinha? A ideia que se tinha era de que seria feita a previdência privada, e a previdência privada iria gerar poupança de longo prazo, que iria gerar desenvolvimento, que iria gerar crescimento econômico. Tudo isso é uma grande ilusão. Ou seja, essa grande ilusão, ela se configurou por quê? Vamos só ver o que aconteceu com a previdência privada. O que está se falando aqui é o seguinte: tem que privatizar a previdência pública para investir na previdência privada. Vamos ver como é que ela está. Olha só, a previdência privada está muito mal, mas muito mal no Brasil. Os fundos de pensão já existentes desde 20, 30 anos atrás, eles estão passando por uma crise brutal. Somente os fundos de pensão desse país perderam 78 bilhões de reais no ano passado. Somente a Petros, do Banco da Petrobras, perdeu 28 bilhões. Os trabalhadores dos Correios perderam uma fortuna. E lá, eles já estão tendo que pagar. Porque o que acontece é o seguinte: como é que funciona o sistema? Você vai pegar o seu dinheiro, esse dinheiro vai ser aplicado junto com o do patrão, e esse dinheiro vai para um fundo, e aí você decide em quem vai aplicar. Então, você vai aplicar em ações. Bom, vamos imaginar, então, o fundo de pensão que aplicou o seu dinheiro no mercado, nas ações da OGX, daquela empresa, daquele... OLX, né? Não, OGX. Do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que tinha Batista, cinco empresas. lá, como é o nome Eike Batista. Eike Batista. Então, o que aconteceu? Quem aplicou nessas ações perdeu tudo. Mas não é só isso. Nós tivemos 3 anos seguidos de perdas das ações na Bolsa. Então, se você pega o seu dinheiro e aplica no mercado financeiro, você está assumindo riscos. Agora, imagina só, no caso, por exemplo, da Argentina, como eu falei. Lá eles perderam quase tudo. Vamos imaginar no caso dos Estados Unidos. Na crise de 2008, nos Estados Unidos, os fundos de pensão, que é a previdência privada, tinham 10 trilhões de dólares em ativos. Eles perderam 4. Então, a questão que está aqui colocada, primeira, nós temos que partir do que está na Constituição. A Constituição Federal não foi alterada, e lá diz: a metodologia adequada para cálculo do déficit da Seguridade ou não, tem que ser o que está colocado na lei. E na lei diz o seguinte: é a contribuição sua, a do trabalho, a do patrão, e mais as contribuições derivadas do lucro, como é que fala lá, aquelas loterias. Então, se nós pegarmos os dados oficiais, não há déficit. Não há déficit. Acabamos de ter uma CPI da Previdência. Nós temos que começar a ter responsabilidade. Não é possível que os deputados montam uma CPI, pegam os documentos oficiais, e os documentos oficiais dizem, não há déficit da Previdência. Ao mesmo tempo que está provado que não há déficit da Previdência, o que a grande parte da mídia brasileira fala? E mundial? O déficit da Previdência é cada vez maior, e sem ele, se não for privatizado, nós não vamos ter condições de pagar a Previdência. Isso não é verdade. Agora, tem uma coisa muito curiosa. Por enquanto, só tem um setor dos trabalhadores que tem direito à Previdência público e integral, que são os militares. E os juízes. E os juízes. Ou seja, o que me deixa preocupado é que estes não aceitam. A pergunta que eu faço é: por que os militares das Forças Armadas não aceitam esse sistema de previdência privada? Que é o modelo que vai ser proposto para o trabalhador comum. Mas o curioso é que no meu... Nem os magistrados, nem os ministros do Supremo, ninguém é favorável. Não pode mexer na previdência do trabalhador, mas deles não. Quando eu estudei no pós-doutorado, eu analisei a previdência privada, eu analisei a CAPEM. E a CAPEM é a previdência dos militares. E ela faliu em 83, e ela levou 2 milhões de pessoas a terem perdas grandes. Olha, alerto, ela agora voltou com o nome de CAPEMISA. Então, nós precisamos aprender com a história. Nós temos que parar de ficar reproduzindo os fakes, porque nós estamos vivendo um mundo falso. Ou seja, você abre... Todo esse modelo exatamente para fazer isso. Não é que o professor está falando que o modelo
atual é o ideal, até porque se tem problemas, é porque precisa corrigir. Mas é que o que está sendo proposto vai eliminar a ideia de seguridade que cobre o trabalhador em várias outras áreas e vai colocar tudo na iniciativa privada sobre gerência de quem? Dos bancos. E o que o banco faz de bom para o trabalhador? Me dê um exemplo aí. Né? Eles estão de olho nos 500 milhões de pessoas que têm poupança na Caixa Econômica Federal. Eles estão de olho nos outros 384 milhões que estão lá ligados ao Banco do Brasil, que vão passar a ser clientes em potencial, claro, do mercado financeiro. E essa máscara nova agora que o professor desvenda aqui. As empresas, os bancos, são os grandes acionistas de empresas que estão comprando as estatais. Ou seja, eles têm tanto dinheiro, e são os únicos que lucraram, e lucraram também nos governos do PT. Sim, claro. Não é? Muito no governo do PT, e agora querem realmente dominar ainda mais a área, e agora a área que diz respeito à minha vida e à sua vida. É essa a grande preocupação. O debate está posto. Agora, precisamos do texto original. Você acha que o texto original vai chegar já na primeira quinzena de fevereiro da reforma? O grande problema aí é que nós não temos ainda, há um conflito dentro do próprio governo, porque, veja só, os militares, eles continuam a ter direito à Previdência Pública Integral, e eles contribuem com 8,5% apenas. As suas filhas têm direito a uma pensão até, acho que, 2037. Mas aí que está. Hoje, dos servidores públicos, como é que significa? Como nós estamos? Nós temos o seguinte: os que entram agora pagam apenas 11% sobre o teto. Então, eles pagam muito pouco. Por quê? Porque o restante é previdência complementar. Mas o que está acontecendo? Mas os militares continuam a receber a previdência pública integral. Então, o que vai acontecer? Vai chegar o colapso. Porque os novos servidores, os novos agora, poderão só pagar a capitalização. E aí é que está. Como é que vai ser feito? Se há algum déficit na previdência pública dos servidores, não é a dos civis, não é a do civil. É exatamente a dos militares. Mas aí é que está. Para manter o padrão de luxo, né, que corresponde ao atual, de luxo em alguns casos, mas acima de tudo de valores acima da realidade da média nacional. Né? Então, olha só, qual é a grande questão que eu acho que nós temos que fazer agora? Nós temos que aprofundar esse debate, e aí eu, como coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã, a nossa preocupação agora é convocar sindicatos, movimentos sociais, para começarmos a discutir urgentemente isso, uma campanha, porque não é só isso. Vocês vão fazer algum grande evento, professor? Porque eu acho que merecia uma aula pública aí, né? Nós temos convidar a própria imprensa também. Eu quero aprender mais sobre esse tema. A nossa intenção é começar a fazer cursos de formação para formadores. Nós queremos, dentro do nosso movimento, ter gente para ir nas escolas, ter gente para ir no sindicato, ter gente para ir em todos os movimentos, porque nós temos os dados, nossos dados são verdadeiros. A gente tem que ficar atento, porque não dá para ficar acreditando na Globo. Porque são dados públicos. Segundo o que a Globo coloca. A Globo não é só a Globo, são praticamente todas as TVs, elas têm por trás dela. Então, eu estou esquecendo de uma coisa muito importante. Eu acabei de pegar aqui, eu mandei para você pelo Face. Algumas igrejas evangélicas estão apoiando a reforma da Previdência porque elas estão lançando a Bemprev. Vai ter uma previdência das igrejas? Eu acabei de mandar. Não, é porque eu estou aqui com o celular ocupado, mas eu vou estudar. Eu acabei de mandar essa matéria e já está em ação essa Bemprev. A ideia deles é ter uma previdência privada para os evangélicos. Então, você vê o que significa isso. A previdência privada é um grande negócio. Essa frase não é minha, é do Chico de Oliveira. É o grande negócio, mas é o grande negócio mais difícil de ser percebido. Por quê? As pessoas não têm a noção exata do que está acontecendo, e aí a gente acaba reproduzindo aquilo que vem os fake news que saem nesses grupos de WhatsApp, né? Que, na verdade, sempre estão... Agora, eu vou colocar... Olha aí, hein? Pastores criam previdência privada para conquistar público evangélico. Trata-se da Bemprev, que terá contribuições mínimas de R$50, com o objetivo de se tornar o maior fundo de previdência privada do país, de acordo com reportagem aqui do jornal Folha de São Paulo. Hoje, o potencial do público evangélico representa quase 30% da população brasileira, ou seja, daria cerca de 60 milhões de pessoas aptas a entrar nesse novo modelo aí de previdência, né? Faça a previdência, o Bemprev e se salve, né? Então, mas já estou vendo aí a publicidade. Então, nós estamos...
essas coisas têm que chegar a todo mundo, porque praticamente ninguém fala essas coisas. Ou seja, eu me impressionei como o Temer recebeu, a cada momento, ele recebia alguns pastores, e veja bem, não são todas as igrejas evangélicas. Claro, claro. Não são todas as igrejas evangélicas. Basicamente, são as neopentecostais. Só de maior capital. Exatamente, porque as igrejas evangélicas que eu conheço, e eu tenho colegas que são pastores, que são pessoas preocupadas com a seguridade social, preocupadas com os direitos sociais, agora nós temos que denunciar esse segmento. E aí eu vou pegar um exemplo da minha família. A minha família em Mato Grosso é uma família bastante grande e também bastante pobre. E o que eu constatei? Nós temos 8 pessoas, tínhamos 8 que faleceram anteontem, que recebem o BPC. Mas só que eles não têm a menor ideia que o BPC, para ser financiado, depende da Seguridade Social. E todos eles votaram na mesma pessoa. Ou seja, contribuiu sem querer para quem pode tirar exatamente o direito. O que me preocupa é que, em alguns locais que eu conheço, as pessoas que mais necessitam são as pessoas que mais votaram em quem quer fazer isso. Mas por que quer fazer isso? Ele não quer fazer isso para resolver os problemas sociais. Ele quer fazer isso porque isso é o grande negócio, como eu falei. Então, olha só, de um lado você... Vai movimentar os investidores. Ou seja, né? o que está acontecendo agora na Bolsa? 41% das empresas cotadas na Bolsa são empresas ligadas ao setor financeiro. Então, a valorização é gigantesca. A economia brasileira não cresce e a especulação na Bolsa cresce mais ainda. Continua a ganhar. É o momento dos rentistas. Então essa eu acho que é a grande questão. Nós temos um grande desafio aqui, que é... Sim, mas você perguntou sobre os eventos. Nós vamos convocar em breve para uma reunião urgente, mas nós queremos fazer aqui também um grande seminário sobre Previdência. E aí, qual é a nossa intenção? É juntar os servidores do Estado, os servidores do município, os servidores federais e também os trabalhadores do setor privado, porque todos estão ameaçados da mesma forma. Estão todos envolvidos. O que está colocado aqui agora é o aumento da contribuição para aqueles que ainda continuam no regime anterior. Ou seja, olha só, para você ter ideia, e eu, como servidor público, quando eu me aposentar, eu continuo a pagar a Previdência. Isso foi introduzido em 2003. Então, olha só, eu pago 11% sobre a totalidade do meu rendimento. Aí tem que fazer um esclarecimento muito grande, porque muita gente fala assim, que o servidor público, ele é o privilegiado. Mas espera aí, eu pago quase 3 vezes mais a Previdência do setor privado. Por quê? Porque eu fiz a opção por um sistema no qual, quando eu me aposentar, eu teria uma renda maior. O que o governo fez? E os vários governos fizeram? Foram diminuindo o teto. Diminuindo o teto, você vai obrigando as pessoas a recorrer à previdência privada. Mas aí que está. O que estão nos oferecendo é nada mais do que um sistema já falido. Que não deu certo que não deu certo em nenhum canto. Eu queria, professor, que a gente marcasse, já deixasse marcada, porque eu acho que eu não tenho certeza se foi ontem que eu vi essa informação. Hoje, nessa era da multi-informação, a gente até se atrapalha. Mas a ideia é que o governo mande ainda na primeira quinzena para ser discutida e aprovada no máximo até a segunda. Ou seja, eles vão vir com um rolo compressor, aproveitando a maioria que tem no Congresso. Não tem como a gente, quando sair o texto, o senhor já tentar marcar uma vinda aqui para a gente pontuar, traduzindo aí já nessas impressões do que foi liberado, para tentar mobilizar as pessoas também, poderíamos já deixar marcado isso, né? Com certeza. Porque eu estou com um problema de tempo e aí a gente poderia já ficar amarrado isso. Então, eu quero muito ouvi-lo e gostaria já de ver o rebate até do próprio movimento sindical para entender o que eles estão entendendo, né? Para ver se essa linguagem já está sendo uniforme também, professor. Eu queria só... Para finalizar. Eu queria só lembrar o seguinte, nesse momento, a coisa mais importante que nós devemos fazer é mobilizar todas as centrais sindicais, todos os movimentos sociais, porque nós temos que construir uma greve geral urgente. Nós não podemos permitir, não é só a nossa previdência que está em risco. O que está em risco aqui são todos aqueles que mais fragilizados, que recebem BPC, que recebem todo tipo de auxílio, que precisam do SUS, porque se acabar com a Seguridade Social, acaba o financiamento do SUS. Então, por tabela, né? Por tabela. Então, é urgente, as centrais já começaram a se mobilizar e nós temos que já convocar essa reunião o mais rápido possível, porque, rapidamente, todos os trabalhadores desse país devem dizer, não vamos colocar a nossa velhice na mão do banco privado, ou qualquer tipo de banco, porque os bancos só estão preocupados com o seu lucro. Então, eu agradeço mais uma vez esse espaço. Tem sido assim, mundialmente falando. E né? Mais à frente, eu vou já pegar todas as informações e nós voltaremos a conversar. Saiu o texto, se vazar alguma informação sobre o texto, ou se ele for um texto já encaminhado para o Congresso, o senhor já pode vir no outro dia para a gente tentar destrinchar
os pontos da lei. E tentando adaptar, claro, para a realidade que o senhor já estuda e já acompanha. Eu conversei aqui, deixa eu fazer uma correção. O professor José Menezes é PhD, tá? É pós-doutor, tá bom? Ele não gosta de ficar explorando essa titulação, mas é bom para mostrar o quanto ele dedica a sua vida à academia. Tá? É professor lá do campi de Santana do Ipanema, é um mato-grossense que está radicado aqui em Alagoas e coordenador do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã. Agradeço o Paulo pela colaboração. Vou para o breve intervalo. Lembrando, hein? Trabalho para